outro sacrifício, fogueira santa. Isso é um falso sacrifício. Esse sacrifício não é para Deus. Estão falando que esse sacrifício é para Deus, mas é para Mamon. Fogueira santa é sacrifício a Mamon, é ao diabo. É Deus. Deus, ele só quer a sua alma, seu corpo, espírito. Quem quer dinheiro é Satanás. Quem ofereceu dinheiro foi o diabo. Ofereceu para Jesus. O diabo ofereceu a glória do mundo para Jesus, não foi só dinheiro. O diabo ofereceu a glória do mundo, o poder deste mundo na mão de Cristo. Mas Jesus, ele falou: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente ao Senhor teu Deus servirás, somente ao Senhor teu Deus te prostrarás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus usou a palavra. Aí o diabo também usa a palavra para perverter o coração do homem, para transformar o homem em ganancioso e avarento. O diabo tem usado hoje mercenários que se titulam pastores para tornar o povo avarento. Campanhas, toma cuidado com campanhas que dá tanto para receber tanto em troca. Isso torna a pessoa avarenta, torna a pessoa dependente de alcançar algo de Deus, para buscar Deus, interesseiros, avarentos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Pelo que a Bíblia está falando aqui, eu li em 1 Timóteo 4. Em 1 Timóteo 4, um alerta ao povo que crê em Deus, ao povo que assim busca e confia em Deus. Aqui está dizendo: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão a fé, deixarão a fé, dando ouvidos, ouvirão espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu citei algumas delas aqui agora. Falso evangelho, um falso sacrifício. Nós temos que tomar muito cuidado, porque já é a hora final, já é a etapa final, pois Cristo vem. E como fala em 1 João, capítulo 2, sabendo que o anticristo vem, e muitos têm se feito anticristos. Quem é anticristo senão aquele que se levanta contra tudo que é Cristo? Haverá o anticristo, mas muitos, o espírito do anticristo está guiando, está enganando, está direcionando. Muitas pessoas não estão sujeitas ao Espírito de Deus, e o espírito do anticristo, o espírito do erro, tem guiado a muitos. Toma cuidado, é o espírito que estão nos falsos profetas, é o espírito do anticristo, que negam essa palavra e colocam um outro fundamento, que negam esse sacrifício e colocam outro sacrifício, que negam a santidade de Deus, dizendo que não precisa, não é bem assim, não precisa de tudo isso. Isso é radicalismo, e colocam um outro fundamento, dizendo que Deus é amor, e que Deus só quer o coração. Não é bem assim, não precisa disso tudo. Infelizmente, meus amados ouvintes, esse espírito ele tem tomado conta das igrejas brasileiras, mas não somente brasileiras, de todo o mundo, porque a palavra de Deus, ela é mundial. Ela não é para salvação somente de gentios e judeus, mas de todo aquele que crê. Por isso que aqui em 1 Timóteo está o alerta que Paulo escreveu no capítulo 4, dizendo que nos últimos dias muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Toma cuidado, amado, pelo que você tem ouvido. Toma cuidado, nem tudo que se intitula ser de Deus é de Deus. Nós temos que provar os espíritos, como diz a palavra. Os espíritos não são provados, né, com milagres. Milagres não diz nada. O diabo também se transfigura em anjo de luz, faz sinais e maravilhas de falsidade, de mentira, para poder perverter o coração do ser humano e trazendo confusão. Aí o povo fala: é Deus que está fazendo, olha, é Deus que está operando, é Deus que está no meio do povo, quando na verdade um espírito de luxúria, o espírito do erro, está atuando, fazendo maravilhas, sinais e prodígios, mas despregando a palavra verdadeira,
proibindo a santidade, pregando um caminho fácil, caminho largo e espaçoso, que está conduzindo uma grande multidão ao inferno. Já é hora final, meus amados. Não tem nada de avivamento nos dias que nós estamos vivendo. Já é a hora final. Não tem nada de avivamento nos dias que nós estamos vivendo. O que nós estamos vivendo é tempo de avivamento, é tempo de apostasia. As igrejas fazem shows e não cultos, fazem empresas e não igrejas. Já é a hora final. A apostasia está no meio do povo religioso, e o que nós temos para defender é a palavra de Deus. Leia as escrituras sagradas. A única fonte, a única arma que nós temos para vencer esse espírito de apostasia é a palavra de Deus. Nós temos a ajuda do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele diz: o Espírito de Deus, ele vos guiará em todas as coisas, ele vos ensinará. Jesus disse: estarei convosco por todos os dias. A única forma de nós vencermos essa apostasia, que é o abandono da fé, que é essas heresias destruidoras que estão sendo introduzidas no meio do povo, é a palavra de Deus. Por isso que em primeiro capítulo de Romanos, versículo 16, a Bíblia diz: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para a tua salvação, para a minha salvação, para a salvação de todo aquele que crê. É o Evangelho. Por isso que o nosso papel como crentes em Cristo Jesus, na pessoa de Cristo, é obedecer ao Evangelho. E nós que fomos colocados por pregadores da palavra, cumprir esse ministério, pregar até a morte, ou até Jesus voltar. Porque assim como Jesus, ele deu a vida pelos seus amigos, deu a vida pela igreja, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Foi por amor que Jesus morreu. Os apóstolos também, por amor de Cristo, morreram. Foram queimados vivos nas fogueiras, foram destripados a cabeça, foram apedrejados, foram crucificados, dando a vida pelos seus irmãos, porque é essa palavra que salva. E foi por essa palavra que Jesus morreu, pregando a salvação, que Estevão foi apedrejado, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, pregando o Evangelho por amor dos seus irmãos. E a Bíblia fala aqui em Filipenses: não tem amor maior do que esse, aquele que dá vida pelos seus irmãos, assim como também Cristo deu a vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Nós também temos que dar a vida pelos irmãos. Mas o povo hoje não. Infelizmente, os pastores estão abandonando o rebanho. A ovelha se desvia, eles apedrejam ainda mais. As ovelhas precisam e têm necessidade, e eles só engordando e crescendo a cada dia mais e mais. Mas já é hora de despertarmos e de compreendermos que a igreja de Cristo, ela não tem parte com isso. Igreja não são quatro paredes. Igreja não é uma instituição religiosa. Igrejas são pessoas. Igreja nunca foi quatro paredes. Hoje chamam de igreja e casa de Deus o que se coloca uma placa. Hoje chamam de igreja e casa de Deus um lugar, mas não é um lugar que se chama casa de Deus. Aqui em 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos o templo de Deus. A Bíblia diz que dentro de nós Deus habitará, e em nós Ele fará morada. A Bíblia fala em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é a morada de Deus. Jesus, Ele disse que Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros de Cristo. Se nós somos membros de Cristo, nós somos a igreja de Cristo juntos. Então já é a hora de despertarmos deste sono da indolência. Já é a hora de despertarmos, porque a hora final chegou. E muitos espíritos enganadores, como a Bíblia aqui está escrito em 1 Timóteo, capítulo 4, primeiro versículo, muitos espíritos enganadores têm assim trazido doutrinas de demônios. Toma cuidado com as doutrinas de demônios. Reencarnação é doutrina de demônio, purgatório é doutrina de demônio, fogueira santa é doutrina de demônio.
Vale do Sal Grosso, doutrina de demônio, Rosa